Este não é um momento para o combate político. Este não é um momento de aplausos depois das intervenções e dos discursos políticos. Este é o momento de salvar vidas e de salvar o país. Nós os dois assumimos já publicamente que a nossa prioridade é salvar vidas, como líderes políticos. Se a nossa prioridade é salvar vidas, temos de poder construir consensos. Temos de conseguir construir a colaboração política. Eu acredito que vamos vencer esta pandemia. E acredito que o que eu puder fazer, o que nós pudermos fazer, para ajudar Cabo Verde a vencer esta crise, conte connosco. É uma guerra que deve ser levada a sério por todos. Vamos vencer, temos que vencer. Este é um combate de todos e para todos. Não vamos fazer o confronto político. Eu quero dizer-lhe que em nós vai encontrar responsabilidade, vai encontrar espírito de colaboração, mas vai encontrar também disponibilidade para apresentar propostas para ajudar o país a enfrentar esta pandemia. Parafraseando o Dr. Ulisses Correia Silva, estamos numa guerra e nesta guerra nós todos, poder e oposição, somos soldados do mesmo exército, Cabo Verde. Esta batalha ainda está no começo, mas vamos vencê-la, não obstante as medidas restritivas de liberdade impostas pelo estado de emergência. Sr. Primeiro-Ministro, há o desafio importante, que é o desafio de criar todas as condições também para que as pessoas em casa não passem por privações, por dificuldades, que poderão ser também iguais ou piores que a própria doença. Em primeiro lugar está a saúde e a vida humana. O que nós poderemos perder economicamente, havendo saúde e salvando vidas humanas, nós recuperaremos no futuro. Este é o momento de lembrarmos que o maior drama no subconsciente do cabo-verdiano é o drama da fome. Estamos juntos nesta luta, estamos unidos nesta batalha. O mundo está a viver uma situação muito difícil. Cabo Verde também. A maior crise sanitária e económica de sempre. Ninguém tem o controle sobre todas as variáveis. Nenhuma medida é acabada e definitiva, porque as mudanças são rápidas e imprevisíveis em todos os países do mundo. Este contexto exige antecipação, respostas assertivas e com rapidez, em várias frentes em simultâneo. A frente sanitária e de proteção civil, de proteção de emprego, de rendimento das famílias e das empresas, para não deixar desmoronar o sistema de saúde, o sistema social e o sistema económico. Exige legislar com sentido de muita urgência sobre diversas matérias, desde matérias fiscais, financeiras, de segurança social, laboral e da administração da justiça e da administração pública, com aplicabilidade em tempo reduzido. Aplica-se para implementar as medidas de estado de emergência e as medidas de proteção e aplica-se por um período limitado no tempo. A pandemia do Covid-19 atinge todos os países. Todos os cidadãos são expostos se não se protegerem. Todos os cidadãos do mundo. Colapsa os serviços de saúde quando os casos positivos aumentam de forma exponencial. Pressiona os serviços de cuidados intensivos, os meios, os materiais, os médicos e os enfermeiros, e provoca mortes. É uma guerra que deve ser levada a sério por todos. E o melhor combate é a prevenção, para evitar situações de riscos de contágio e de propagação da doença. Por isso é que as medidas que foram tomadas e estão a ser tomadas foram-nas e estão a ser atempadamente. Interditamos as ligações aéreas e marítimas internacionais de transporte de passageiros para reduzir os riscos de contágio e de propagação. Suspendemos as ligações aéreas e marítimas interilhas para reduzir os riscos de contágios entre as pessoas que se deslocam de uma ilha para outra.
Encerramos o funcionamento dos serviços públicos e de empresas públicas e privadas, para que todos possam ficar em casa e evitar riscos de contágio. Impomos regras da obrigatoriedade de isolamento social para proteger as pessoas de situações de contágio. Uma série de medidas de prevenção sanitária e de proteção civil foram sendo tomadas, cada vez mais restritivas. Passamos rapidamente do estado de contingência da proteção civil para o estado de calamidade e logo a seguir para o estado de emergência, mesmo tendo em conta que o país ainda registrava poucos casos e ainda registra apenas 6 casos positivos. Estas medidas não impedem o surgimento de mais casos, mas tornam o território mais controlado, os riscos de contágio de propagação menores e a capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde e de Proteção Civil maior. A declaração do estado de emergência acontece no momento em que, por via da graduação rápida dos estados de contingência para o estado de calamidade da proteção civil, do agravamento progressivo das medidas restritivas e de uma forte campanha e de sensibilização de informação dirigidas às pessoas, essas medidas fizeram com que as pessoas estivessem preparadas para a imposição de medidas restritivas mais duras, como as que acontecem com o estado de emergência. Estamos ainda no início da aplicação do estado de emergência. Vamos, com o aumento da presença da polícia e das Forças Armadas, ser muito mais persuasivos para impor o isolamento obrigatório. Aprovamos um conjunto de medidas financeiras, fiscais, laborais, para a proteção do emprego, do rendimento e das empresas. Aprovamos um conjunto de pacote de medidas dirigidas ao setor informal da economia e às famílias em situação de pobreza extrema. A atribuição do rendimento social de inclusão emergencial para beneficiar 2.788 famílias em situação de pobreza extrema, que somam aos 5.222 do regime de rendimento social de inclusão normal. A atribuição do rendimento solidário para 30 mil trabalhadores do regime REMP e do setor informal. Assistência alimentar a 22.500 famílias, cujo rendimento se situa abaixo do salário mínimo nacional ou para aquelas que não têm nenhuma outra fonte de rendimento. Reforço das ações de cuidados a domicílio destinados a idosos e às pessoas dependentes que vivem isolados. Estamos a executar estas medidas com rigor. As regras são estabelecidas em diploma legal, que define as condições de elegibilidade de acesso aos benefícios, com transparência e sentido de justiça, beneficiando aqueles que mais necessitam e aqueles que são mais atingidos pelas restrições impostas pelo estado de emergência. Não se vai colocar as pessoas em filas para entregar dinheiro nem bens alimentares. Se assim fosse, estaríamos a promover o caos e a alimentar situações de riscos de contágio. Aqueles que pretendem e que preenchem os requisitos para receberem o rendimento social de inclusão, o rendimento solidário, receberão através de contas bancárias. Todo este processo está em execução. É para evitar filas, contactos, porque senão estaríamos a utilizar uma medida para contrapor com uma outra medida que iria provocar problemas ainda maiores às pessoas. As cestas básicas de assistência alimentar serão entregues em casa dos beneficiários. Os cuidados aos idosos serão prestados ao domicílio. Apelamos a um máximo sentido de responsabilidade. Esta é uma guerra onde todos devem estar sobre as mesmas cores, as cores da bandeira de Cabo Verde. Quanto mais nos focarmos na prevenção, no cumprimento de regras e na disciplina individual, menos casos teremos, mais rápido sairemos para a vida normal. Este não é um momento para o combate político. Este não é um momento de aplausos depois das intervenções e dos discursos políticos. Temos tanto tempo pela frente.
Este é o momento de salvar vidas e de salvar o país. Termino com uma palavra de apreço a todos os cidadãos cabo-verdianos e a todos aqueles que escolheram Cabo Verde para viver e trabalhar. Estamos perante uma doença contagiosa e que pode matar. Se estavam todos a levar a sério as medidas de proteção individual e de isolamento, agora é o momento de as levarem muito, mas muito mais a sério. No estado de emergência, não é apenas a sensibilização ou o pedido para ficarem em casa. Agora é obrigatório ficar em casa. E é por uma boa causa, para a saúde individual, para a saúde das famílias, para a saúde da comunidade e para a saúde do país. Uma palavra de apreço aos artistas, desportistas no país e na diáspora, que têm endereçado mensagens de sensibilização e de solidariedade para as pessoas ficarem em casa. Às ONGs e outras organizações da sociedade civil, que têm assumido este combate com grande espírito de missão e de entrega. Aos membros do Conselho Nacional de Proteção Civil, particularmente à Polícia Nacional e às Forças Armadas, pelo trabalho incansável e exigente. Aos profissionais de saúde, estão na linha de frente do embate e do combate. A última linha para garantir a vida. Estão expostos, mas imbuídos de alto sentido de nobreza, de missão. Esta é mais uma das razões para todos fazermos o máximo para evitar situações que possam provocar riscos de contágios e de propagação da doença. Quanto menos pessoas infectadas, menos pressão teremos sobre o Serviço Nacional de Saúde. Mais fácil será salvar vidas. Mais protegidos ficarão todos os profissionais de saúde. Vamos vencer. Temos que vencer. Este é um combate de todos e para todos. Sr. Primeiro-Ministro, como é sabido de todos, no dia 11 de março a OMS declarou a pandemia Covid-19. No dia 18 de março, o Governo de Cabo Verde declarou a situação de contingência em todo o território nacional. E no dia 28 de março, depois de ouvido o Governo, os partidos políticos, o Conselho da República e com autorização da Assembleia Nacional, Sr. Excelência, Sr. Presidente da República entendeu declarar o estado de emergência nacional no país. É a primeira vez e isso nos deve levar a todos a ponderar efetivamente a gravidade da situação e a dimensão de eventuais consequências desta situação. Em todos os anos da nossa independência nacional, nunca tivemos o estado de emergência nacional. Em situações de calamidade, como é o caso, de facto é recomendável e é uma medida que pode ajudar, mas é um instrumento. Portanto, todos nós temos de estar cientes do nosso sentido de colaboração que devemos poder prestar à nação, neste momento em particular, e que é o nosso dever, antes de tudo, patriótico. Neste momento, permita-me também reiterar, em nome do PAICV, aquilo que já havíamos dito pessoal e diretamente ao Sr. Primeiro-Ministro e já havíamos assumido publicamente, que é a nossa disponibilidade para colaborar de forma autêntica e construtiva. E neste momento eu não poderia deixar também de registar, agradecendo, o facto do Governo, através da chefia do Governo, ter absorvido muitas das propostas que o PAICV encaminhou, imbuído de boa fé e num espírito construtivo de colaboração ao Governo. Propostas de medidas de natureza sanitária, de natureza social, de natureza económica e de natureza legal e da administração da justiça. Permita-me também, Sr. Primeiro-Ministro, agradecer o facto do senhor ter registado a nossa proposta de programa de apoio às famílias carenciadas, que era uma grande preocupação que nós tínhamos. E aqui, Sr. Primeiro-Ministro, permita-me dizer-lhe que todos nós somos poucos para a luta que temos de enfrentar. Todos. E penso que o senhor está disponível para receber as propostas
que pretendem, de facto, ajudá-lo e ajudar ao país nesta luta. Neste momento, Sr. Primeiro-Ministro, consciente do nosso papel enquanto oposição, eu quero dizer-lhe que não vamos fazer o confronto político. Eu quero dizer-lhe que em nós vai encontrar responsabilidade, vai encontrar espírito de colaboração, mas vai encontrar também disponibilidade para apresentar propostas para ajudar o país a enfrentar esta pandemia, mas com autenticidade, com verdade e com responsabilidade. E como bem disse, este não é o momento do confronto político. Teremos tempo para isso. Este é um momento de construirmos consensos, entendimentos, porque o que está em causa é muito grande, é a vida dos cabo-verdianos. E nós os dois assumimos já publicamente que a nossa prioridade é salvar vidas, como líderes políticos. Se a nossa prioridade é salvar vidas, temos de poder construir consensos. Temos de conseguir construir a colaboração política. Muitas vezes damos exemplos de outras paragens. Devemos também aproveitar esses exemplos para construir esta colaboração política. Não há nenhuma medida que, por Cabo Verde, nós não teremos a capacidade de poder consensualizar. Por Cabo Verde, temos de ter essa capacidade. E essa disponibilidade, que eu já lhe manifestei pessoal e diretamente, eu queria reiterar-lhe. E é nessa perspectiva que eu queria também agradecer a todas as entidades que aqui dentro, na diáspora, às organizações internacionais, ao corpo diplomático e a cada cabo-verdiano e a cada cabo-verdiano que estão a assumir esta luta por Cabo Verde. Mas é claro que é devida uma palavra especial ao pessoal da saúde, a todo o pessoal da saúde, pelo esforço que tem feito neste momento, com as condições que nós temos de um país que ainda tem dificuldades, e todos nós reconhecemos, mas pela capacidade e pelo compromisso também que sempre se reconheceu ao pessoal da saúde nas lutas por Cabo Verde. Dito isto, Sr. Primeiro-Ministro, o PICV estará cá, na liderança do líder parlamentar na bancada, a discutir a proposta que foi encaminhada, com essa responsabilidade e com sentido de Estado. Mas acredite, Sr. Primeiro-Ministro, estou a dizê-lo com toda a veracidade e autenticidade. Neste momento não seria momento de ouvirmos de ninguém que não soubemos colocar o interesse de Cabo Verde em primeiro lugar. Portanto, da nossa parte, eu acredito que vamos conseguir, Sr. Primeiro-Ministro. Eu acredito que vamos vencer esta pandemia. E acredito que o que eu puder fazer, o que nós pudermos fazer para ajudar Cabo Verde a vencer esta crise, conte connosco, porque nós estaremos presentes. Vivemos em Cabo Verde tempos de incertezas, tempos que nos colocam a par de outros países numa situação inédita em virtude de fatores que nos são completamente alheios. O país atravessa um momento de exceção imposto pelo surgimento do novo coronavírus que tem causado imensos problemas à humanidade. Países pobres ou ricos, de norte ao sul, desenvolvidos ou atrasados, todos, sem exceção, têm sofrido com a pandemia Covid-19, a qual tem levado sofrimentos a milhares e milhares de famílias espalhadas pelo mundo. O drama é visível, a cujos efeitos nenhum país escapa, tal a complexidade do problema que traz no seu bojo uma ameaça real aos olhos de toda a comunidade humana. O momento é de incertezas, é verdade, mas não é de tensão, nem tampouco de convulsão social. Outra verdade, diga-se, por meio das suas verdades, há até agora a registrar uma certeza, a adesão da população às instruções das autoridades públicas sobre o comportamento a observar no decurso do estado de emergência, pela primeira vez decretado no nosso país independente e democrático. Por via disso, alguns direitos, liberdades e garantias dos cidadãos foram suspensos ou restringidos, unicamente com o objetivo de controlar a propagação do coronavírus, evitando deste modo que o nosso país atinja o risco de calamidade pública que, a acontecer, nos traria muito mais graves e complexos problemas. O direito à vida, o direito à livre expressão, o direito à defesa em processo judicial, a não retroatividade da lei penal são, entre outros, direitos inalienáveis, sobretudo quando se trata de um governo de um partido que instaurou a democracia no país.
Ao longo da nossa história quinhentista, já passamos por momentos extremamente difíceis, diante dos quais não cruzamos os braços. Antes, pelo contrário, fizemos-nos a luta, vencendo-os com a maior ou a menor dificuldade. As secas, cada vez mais persistentes entre nós, seguidas de ciclos de fome, não nos derrotaram, porém, emprestaram-nos muito alento para realizarmos os nossos desígnios nacionais. Por estes dias, é da epidemia Covid-19 que se fala em todos os cantos em Cabo Verde. Do estado de emergência, ainda em vigor no país, tem impacto na nossa vida, nas nossas atitudes e comportamentos, bem como na nossa economia, que assim poderá sofrer um grande revés depois de ter estado pujantemente a crescer nos últimos 4 anos em resultados das políticas deste governo. O governo do MPD, para impedir que a situação se agrave, ciente das suas responsabilidades, vem tomando um conjunto de medidas destinadas a mitigar os impactos da Covid-19 no sistema económico e financeiro, ajudando as famílias, as empresas, estancando o desemprego e, em última instância, evitando a degradação do ambiente social e económico em Cabo Verde. Nenhuma família cabo-verdiana se sentirá privada do acesso aos bens essenciais. Neste momento, a prioridade é proteger as nossas populações, designadamente as pessoas mais vulneráveis, as famílias, e salvar a vida humana. Parafraseando aquilo que disse ontem o Dr. Olavo Correia, antes de ontem, é dar preferência à vida e só depois, então, à economia. Esta batalha ainda está no começo, mas vamos vencê-la, não obstante as medidas restritivas de liberdade impostas pelo estado de emergência, que todos devem compreender com sentido de responsabilidade, espírito de sacrifício, mas com um profundo sentimento de amor ao próximo, aos nossos entes queridos e às nossas famílias. À população deixamos aqui um apelo para cumprir à risca as recomendações das autoridades públicas, sobretudo as sanitárias, políticas e policiais, por se nos afigurar ser apenas desta forma que poderemos nos livrar desta terrível pandemia, para cujo combate todos nós devemos estar empenhados, sem exceção. Parafraseando o Dr. Ulisses Correia Silva, estamos numa guerra e nesta guerra nós todos, poder e oposição, somos soldados do mesmo exército, Cabo Verde. O inimigo não é de cor amarela ou vermelha, mas sim a Covid-19. Temos que cumprir e aprovar, votar a ratificação e depois votar o projeto de lei da autorização. A votação que vamos fazer, a votação incide sobre a concessão da ratificação. Portanto, é o que nós vamos votar neste momento. Ao abrigo do artigo 212 do nosso regimento. Quem vota a favor da concessão da ratificação? Obrigado. Quem vota contra? Nenhum deputado. Quem se abstém? Nenhum deputado. A ratificação, a concessão da ratificação foi aprovada pela unanimidade dos votos presentes, sendo 38, em que votaram 23 deputados, 23 votos do MPD, 15 votos do PICV. Portanto, fica ratificado. O mundo inteiro está, neste momento, a analisar esta questão. Todas as notícias de todos os países falam desta questão e verificamos que os países grandes, ou chamados grandes, também estão a enfrentar esta problemática com grandes dificuldades. Temos países na Europa a enfrentar esta luta, Itália e Espanha com grandes dificuldades, com maiores dificuldades, mas também temos a França, temos o Reino Unido, temos a Alemanha, com grande expressão de propagação da doença, e temos uma outra potência mundial, que é os Estados Unidos, a ter
neste momento, uma grande extensão de propagação da doença, a tornar-se no primeiro país mais afetado pela doença. Tendo em conta o contexto internacional e o surgimento da doença, dos primeiros casos da doença no país, nós entendemos que seria o momento de acelerarmos o passo e de criarmos as condições que o país precisa. Porque o país, que condições que precisa neste momento? O país precisa não ter a propagação da doença. Porque sabemos que se a doença se propagar, teremos sérias e grandes dificuldades em combatê-la, como está a ser o caso nos outros países com maiores recursos, com mais meios para também fazerem face a esta doença. Portanto, a medida excepcional, que é a medida de autorizar a declaração do estado de emergência, será seguramente uma medida para impedir que a doença se alastre. Acho que em quase todos os países do mundo está-se a revelar que o melhor remédio para essa doença é fugir dela, é correr da doença. E também está seguro que a melhor forma de correr desta doença é ficar parado, ficar em casa, ficar fechado. Portanto, a medida que tomamos é no sentido de criar as condições para que as pessoas circulem o menos possível. Fiquem paradas em casa para poderem evitar levar a doença para casa. E aí, Sr. Primeiro-Ministro, há o desafio importante, que é o desafio de criar todas as condições também para que as pessoas em casa não passem por privações, por dificuldades, que poderão ser também iguais ou piores que a própria doença. Nesse sentido, há este desafio que é lançado ao Governo da República, às autoridades do país, às câmaras municipais, de identificar todos os casos que poderão ser objeto de nossa mão amiga ou da mão amiga das autoridades do país. É claro que as pessoas não se poderão deslocar, mas as autoridades devem abrir linhas e instrumentos de contacto que permitam que facilmente as pessoas acedam aos mecanismos de apoio, ao mecanismo de socorro, ao mecanismos de apoio, digamos, de bens essenciais para não passarem dificuldades. Não estamos num país cujos meios se abundam. Não estamos nesse país. Vivemos num país com dificuldades. Mas dentro das dificuldades, dentro das restrições do país, devemos criar todas as condições para que ninguém passe por grandes privações, porque este é o momento de lembrarmos que o maior drama no subconsciente do cabo-verdiano é o drama da fome. Senhora deputado, ultrapassou o seu tempo para a declaração do voto. Eu agradeço, Sr. Presidente. Tenha vontade de terminar. Muito obrigado. Termino aqui. Obrigado. Senhora deputada Orlando Dias, para uma declaração de voto. É para reforçar tudo aquilo que já foi dito aqui pelo Governo, todas as medidas que estão sendo tomadas desde o início, desde o plano de contingência, desde medidas para apetrechar os serviços de saúde, desde conseguirmos já fazer teste em Cabo Verde, desde declaração, portanto, na primeira fase de estado de contingência e agora de estado de emergência, portanto, a reunião com tanto os parceiros da concertação social, a reunião com os partidos políticos, com a sociedade civil, portanto, as medidas que o Governo
está tomando para proteger as empresas, mas também para proteger, sobretudo, as famílias mais vulneráveis, as famílias pobres, como, por exemplo, o rendimento solidário, a assistência alimentar, os cuidados especiais neste momento, digamos, de alta vulnerabilidade aos idosos, não é? E muitas outras medidas que estão, digamos, tipificadas nos diferentes, portanto, no boletim oficial que nós todos conhecemos e, sobretudo, porque nós estamos a agir em antecipação. Se analisarmos bem, as medidas que os outros Estados que estão numa situação mais difícil tomaram um pouco mais tarde, nós tomamos, digamos, na hora devida, e eu estou convencido que com essas medidas nós conseguiremos proteger as pessoas e conseguiremos dar, digamos, um combate, sobretudo através da prevenção da pandemia de Covid-19. Por isso mesmo é que nós estamos unidos. O resultado desta votação prova que todos os cabo-verdianos, portanto, estão unidos à volta do combate desta doença, porque nós consideramos que, em primeiro lugar, está a saúde e a vida humana. O que nós poderemos perder economicamente, havendo saúde e salvando vidas humanas, nós recuperaremos no futuro, seguramente, porque quem faz a economia, quem trabalha o país, são as pessoas. Por isso mesmo é que nós estamos digamos, a proteger as pessoas para que haja menos casos possível em Cabo Verde, para que, se necessário, portanto, não haja mortes, ou se houver muito pouco, e para que a pandemia seja estancada para voltarmos digamos, à normalidade. E é bom que os cabo-verdianos cumpram integralmente o estado de emergência. As pessoas devem ficar em casa. A forma mais efetiva para se combater esta doença infecciosa é evitarmos contactos interpessoais, evitarmos aglomerações, estarmos em casa de forma isolada, confinamento, isolamento, evitarmos contactos. O resto faremos depois de combatermos a pandemia. Por isso mesmo que nós estamos convencidos que essas medidas vão ter impactos positivos. Felizmente, nós fomos beber um pouco na experiência dos outros países. Creio que já não há dúvidas em Cabo Verde que a situação é gravíssima, não é? Catastrófica em muitos países. Temos o caso da Itália, da Espanha, dos Estados Unidos, países com condições muito melhores que nós, mas que estão a passar por momentos difíceis, e nós estamos, neste momento, digamos, a tomar medidas efetivas para protegermos os cabo-verdianos, para o bem da saúde, para salvarmos as vidas humanas. E não há nada mais nobre do que nós tomarmos medidas para salvarmos a vida humana. Senhores deputados, e de seguida eu vou passar a palavra à senhora secretária da mesa para a apresentação da lei na especialidade, portanto, os artigos, porque o ato tem que tomar forma de lei para procedermos à votação final global. Se queira apresentar este projeto de lei, senhora secretária da mesa. Assembleia Nacional. Por mandato do povo, a Assembleia Nacional decreta, nos termos da linha B do artigo 175 da Constituição, o seguinte. Artigo 1º, objeto. A presente lei ratifica a autorização para a declaração do estado de emergência concedida pela Comissão Permanente nos exatos termos e com a fundamentação e conteúdo constantes da Resolução número 109/9 de 28 de março de 2020. Obrigado. Alguma objeção ao artigo 1º? Não havendo, o artigo fica aprovado. Artigo 2º. Entrada em vigor. A presente lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
Obrigado, Sr. Secretário. Alguma objeção com relação ao artigo 2º? Não havendo, o artigo fica aprovado. Quero continuar, Sra. Secretária da Mesa. Aprovada em 1 de abril de 2020, o Presidente da Assembleia Nacional, Jorge Pedro Maurício dos Santos, promulgada em 1 de abril de 2020, publique-se o Presidente da República, Jorge Cajos de Almeida Fonseca.